O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus lhe perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos viram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós. Palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Podem assentar-se, vocês que aqui estão. Queridos irmãos e irmãs, a Quaresma nos prepara de um modo sobremaneira para adentrarmos o coração, o núcleo da nossa fé. Este coração, este núcleo da nossa fé, Jesus nunca deixou escondido daqueles que Ele ama e que chamou para estar na companhia dEle. Este coração é o mistério da cruz. Nós pregamos Cristo, diz o apóstolo Paulo, e Cristo crucificado. Não que nós tenhamos um apego grande ao sofrimento, não porque idolatramos um madeiro ou um símbolo de tortura, mas porque entendemos, à luz da fé, neste mesmo Cristo, que é na cruz que está a nossa glória, a nossa salvação. A nossa vida em Deus passa pela cruz. E aqui hoje pela manhã, gostaria de abordar um aspecto que se desdobra em 2. Até também para o padre não ficar cansativo na homilia da tarde. E vocês que agora acompanham pela manhã, pode acompanhar a homilia da tarde, porque este evangelho aqui hoje daria um retiro. E ao longo desse dia gostaria de meditar 2 temas importantes. O de agora pela manhã, a oração que é pautada pela escuta atenta. E à tarde, a glória de Deus versus a glória humana. Está tudo correlacionado. Porque vejam bem, vamos reconstruir a cena para entendermos. Jesus chama os discípulos, aqueles 12, e revela o mistério da cruz.
o Filho do Homem vai sofrer, vai ser entregue. E termina dizendo algo um tanto quanto inusitado até mesmo para o judeu piedoso daquela época. Depois de todo esse sofrimento, ele ressuscitará. Veja bem, até aquele momento, o que eles entendiam por cruz não era algo bom. A cruz era para os criminosos e para alguém completamente ruim. Falar que Jesus ia ser entregue na cruz era a mesma coisa. Aqui no Brasil nós não temos isso, graças a Deus, mas ao mesmo tempo nós temos impunidade, né? Era falar assim: olha, o Filho do Homem, eu serei entregue na mão das autoridades e lá pagarei a sentença de pena de morte. E a cruz não era simplesmente pena de morte, porque, vejam bem, eu preciso entender isso. A cruz, porque o Império Romano tinha vários tipos de penas. Era um povo hostil, gostava de flagelar. Se você matasse, roubasse, assim, você seria flagelado muitas vezes. Mas a pena de morte, quantas pessoas sofreram penas de morte no Império Romano? Quantos cristãos foram condenados à morte no Coliseu, por decapitação? Mas a morte de cruz era a pior delas. Porque ao mesmo tempo de ser uma tortura lenta, extremamente dolorosa, ela causava uma vergonha pública. A pessoa ficava nua, exposta, e ali tinha uma morte dolorosa, todo mundo que passava via. Ao mesmo tempo, o interesse não era só matar, era matar e falar assim: olha, não façam o que ele faz, não sigam esse caminho. Era uma vergonha. Veja, falar da cruz era um escândalo no sentido comum da palavra. E Jesus fala disso para os discípulos. Só que o que eles se apegam? Se apegam a apenas uma frasezinha final: no terceiro dia ressuscitará. Aí nós podemos começar a imaginar. Há um intervalo de tempo que a gente não sabe quantos dias se passou entre o final do diálogo e até o dia que a mãe do Zebedeu aparece lá. Mas isso ficou naquela partilha santa, para não falar fofoca, né? Entre os 12. Gente, mas será que é isso mesmo? Entendemos direito? Ah, não, mas vai ter uma coisa boa nessa história. Ele vai ressuscitar, vai ser algo bom. E aquilo ali, escutaram mal, não acolheram no coração, gerou no que gerou. A mãe de Zebedeu, impressionada, não com a morte, mas com a glória da ressurreição, faz tudo bonitinho. Poderíamos até falar que aqui tem um roteiro de oração. Ela se aproxima de Jesus, se humilha, vamos dizer assim, se rebaixa, ajoelha, fala aquilo que ela quer. Só que Jesus disse para aquela mulher: minha filha, você não está sabendo nem o que você está falando. Você não está sabendo o que você está pedindo. Vejam bem, meus irmãos, aqui eu gostaria de me deter nisso que eu falei: a escuta como pré-requisito para a oração. Se a gente não escuta a palavra que sai da boca de Jesus, a gente até reza, mas reza mal. A gente até pede, mas pede o que não agrada ao coração de Deus, porque não escutamos. A mãe dos filhos de Zebedeu pediu conforme a lógica humana, e o pedido dela não foi aceito, não porque ela não tenha rezado, não porque ela não estava perto de Jesus, mas porque ela não escutou com profundidade tudo aquilo que Jesus havia dito. O que Jesus queria mostrar é o mistério do aniquilamento, o mistério do abaixar-se de Deus. Mas o que impressionou o coração daquele povo não foi a compaixão e a ternura de um Deus que se abaixa, mas foi justamente o fulgor de uma glória, que é consequência da cruz. E Jesus fala com tamanha franqueza: você não sabe o que está pedindo. E ainda tenta mostrar para eles que
o pedido deles era infundado, dizendo, né? Por acaso vocês podem beber do cálice que eu vou beber? E movidos pela ignorância ou pela arrogância, disseram: podemos. O cálice que Jesus estava dizendo é o cálice da cruz. Jesus conclui: de fato, poder até podem, mas quanto ceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim, isso depende do Pai. E aí, continua prestando atenção na cena. Jesus esclareceu, a mulher saiu, não sabemos se ela saiu feliz ou se não saiu, é a mãe de Tiago e de João, e aí começou a fofoca entre eles, né? O murmúrio. Você viu? Eles não tiveram nem a coragem de falar com o chefe, mandaram a mãe, não era homem para isso. No fundo, uma dor de cotovelo, porque estavam todos os outros 10 doidos para fazer o mesmo pedido, mas não tinha coragem. Jesus chama ele de novo num cantinho para escutar. E o que Jesus diz? Entre vós não deve ser assim. Não deve ficar com essas picuinhas, com essas querelas, quem é maior do que quem é mais importante do que quem, porque aquele que é o mais importante de todos, o Filho do homem, Deus que se fez carne, não veio para ser servido, veio para servir. Meus irmãos, a Quaresma é um tempo que a gente precisa aprender a purificar os nossos ouvidos, a burilar a nossa escuta, para a gente não escutar meias verdades, porque às vezes nós não conseguimos progredir na nossa vida espiritual, porque a gente não acolhe o todo da palavra de Deus, mas acolhe no nosso coração aquilo que nos convém, aquilo que nos agrada. De um discurso sobre a cruz, os discípulos, num primeiro momento, escolheram aquilo que mais agradava aos seus corações, a glória. E claro, há uma grandeza na ressurreição, mas a grandeza maior não está na ressurreição, está na cruz, porque só pode ressuscitar quem morre. E isso não entenderam. E por não entenderem, porque não escutaram o todo, não sabiam o que pedir. Por isso não eram atendidos. Tem hora que na nossa vida espiritual nós precisamos cessar os nossos pedidos para começar a escutar mais a voz de Deus. Para deixar que a voz de Deus nos oriente. E orientando-nos naquilo que precisa ser caminho de salvação e não caminho que nos agrada. Tem muita gente assim. Tem muita gente que vai à procura de ouvir aquilo que quer. E aqui eu quero citar Santo Agostinho, que diz: quem escolhe o que crê no Evangelho, não crê no Evangelho, mas em si mesmo. Porque hoje em dia é muito fácil. Eu posso mudar de canal na televisão e vou escutar até um outro anúncio de um evangelho. Eu posso sair caçando na internet, porque há muitas pessoas que falam em nome de Jesus. Às vezes falam com outros interesses, mas estão falando em nome de Jesus. E o risco que eu corro é de, não escutando o Senhor, passar a usar das palavras de Jesus para fazer um pretexto para viver do jeito que eu quero, e vivendo do jeito que eu quero, não me converter ao mistério da cruz, porque não escuta, e porque não pede aquilo que é importante. A cruz escandaliza todos nós até hoje, meus irmãos. Ninguém está disposto, em sã consciência, se não for com a força da graça de Deus, a morrer para suas vontades, a morrer por seus caprichos, a abrir mão das situações de pecado, a guardar o silêncio, a buscar a pureza nos pensamentos, porque contraria a nossa carne, contraria a nossa vontade. E se a gente continuar procurando, nós vamos encontrar, sim, até mesmo na palavra de Deus, brechas
O problema é que às vezes a gente quer fazer que Jesus converta-se à nossa vontade, tal como a mãe dos filhos de Zebedeu. Mas o Senhor falou que o Senhor vai ser glorificado. Se o Senhor vai ser glorificado e tem aqui, então por que o Senhor não pode deixar um sentar à direita, outro à esquerda? Porque ela não escutou com profundidade que o que Jesus chamava aqueles homens a viver e chama a cada um de nós hoje a viver é o mistério da cruz do Senhor. O maior desafio para mim, padre, e esses dias eu estava, porque a gente precisa entender o mistério que nós nos tornamos, que ultrapassa até mesmo a minha humanidade, que ultrapassa o Felipe, o se tornar padre. Estava recordando e assistindo novamente o dia da minha ordenação, e lá tem uma frase que o bispo diz a nós quando entrega o pão e o vinho, depois de nos tornarmos sacerdotes pela ação do Espírito Santo. Diz assim: recebe a oferta do Padre, recebe, Padre, a oferta do povo de Deus, toma consciência dos que vais fazer e procura conformar a cada dia tua vida ao mistério da cruz do Senhor. Esse é um desafio para nós que queremos ser cristãos, conformar a cada dia a nossa vida ao mistério da cruz. E isso não é só para o padre. Claro, nós precisamos levar isso a uma plenitude, porque o que faremos ali daqui a pouco no altar, eu, em nome de vocês, pela graça do sacramento da ordem, é justamente isso: fazer com que a nossa vida, escondida no pão e no vinho, seja como a vida de Cristo, pão partido para a salvação do mundo. Mas conformar a nossa vida cada dia à cruz do Senhor requer de nós primeiro a escuta, e uma escuta atenta do que Ele nos diz. Essa escuta Jesus não fazia aos quatro cantos. Sempre que precisava falar de algo para conversão, era no cantinho, como no final do Evangelho. Chamou os 12 de novo e disse: vem cá, vocês estão discutindo aí por bobagens. Se a gente não tem tempo, meus irmãos, para escutar a voz de Deus, nós não vamos ser formados por Ele. Ele quer encontrar-se conosco para falar o que a gente precisa ouvir, não aquilo que a gente quer. É muito bom quando Deus nos dá consolo, mas melhor ainda é quando Ele nos exorta, porque um pai que ama o filho corrige. Um pai que ama o filho fala assim: olha, o caminho que você está indo não vai dar muito bom no final, então pensa. Como no final do Evangelho, lá no cantinho, Jesus disse: vocês estão pensando ainda como o povo pensa, com a lógica do mundo, buscando poder, buscando grandeza. Entre vós não deve ser assim. Só quem tem tempo para ouvir a voz de Deus é capaz de perceber a docilidade de um Deus que vai nos corrigindo a cada dia para chegarmos à estatura do amor. E aí, escutando, nós seremos capazes de pedir o que realmente é necessário: a conversão do nosso coração. Não para sentar à direita e à esquerda, mas para fazer como Ele fez, dar a nossa vida em resgate de muitos. Isso a gente só consegue na força da oração. E a oração só vai ser atendida se for uma oração que brota de um encontro que escuta a palavra de Deus. Aqui está então, meus irmãos, o tempo favorável. Tenhamos tempo para ouvir aquilo que Deus diz. Não sejamos como o povo que queria aniquilar o profeta Jeremias na primeira leitura. Olha o que o povo falou assim: vamos atacá-lo com a língua e não vamos prestar atenção em todas as suas palavras. Quando a gente para de prestar atenção em toda a palavra de Deus, no todo da palavra de Deus, nós começamos a nos comportar como inimigos da palavra de Deus. Como aquele que, desculpa falar com tamanha franqueza, porque eu ia falar assim, como aqueles que querem ver Deus pelas costas. Mas é isso mesmo, porque Jesus é muito claro: quem não está
contra nós está a nosso favor. Ele diz isso. E ele falou que ele é radical. Seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. O que vai para além disso vem do diabo. A gente vai caçando o meio termo, né? Nem do sim, nem do não, mais ou menos. Quem é o diabo? Senão aquele que é o inimigo por excelência de Deus. Quem não presta atenção na palavra de Deus como um todo, vai prestando atenção na palavra do inimigo e vai se deixando conformar pelo inimigo. Não se converte, é incapaz de rezar, pode até estar perto de Jesus, mas não alcança dele a graça. Porque vejam bem, todos aqueles no Evangelho que se aproximaram de Jesus com confiança foram atendidos. Mas por que a mãe dos filhos de Zebedeu não foi atendida? Ela não foi atendida não porque ela não pediu, não porque ela não tivesse fé, mas porque o que ela pediu veio da escolha de uma parte daquilo que ela ouviu e não daquilo que ela realmente precisava. Se ela tivesse pedido a fé, ela teria sido atendida. Se ela tivesse pedido para os filhos saúde e salvação, ela teria sido atendida. Mas o que ela pediu foi justamente o contrário, para continuar vivendo de uma vida um tanto quanto medíocre e alcançar aquilo que não diz respeito a Jesus nos dar. Honra, glória, poder, fama, aplauso. Isso não é o que Ele quer nos dar. Porque o que Ele quer nos dar é sim a honra de pertencer à dignidade de filhos de Deus, a fama da santidade, o aplauso de estar na presença do Pai. Mas isso a gente consegue se a cada dia estivermos dispostos a configurar a nossa vida à cruz do Senhor. Que esta quaresma nos ensine a crescer na intimidade da escuta, para ouvindo sermos capazes de pedir: converte o meu coração, Senhor, e ensina-me a servir-te nos outros e a dar a minha vida por amor a Ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.